Olá, eu sou Leandro e hoje a gente vai falar de um dos desafios do autônomo, que é a agenda e a mente bagunçada. Se você é autônomo, terapeuta, às vezes você não é autônomo, mas você é líder em alguma grande empresa e muitas vezes você tem que organizar a sua agenda, organizar os seus afazeres. Você percebe que esse muitas vezes é um dos grandes desafios, porque toda semana, todos os dias você precisa ali organizar o que você vai fazer. Se você é um autônomo que atende pessoas, encaixar cada um, né? Cada atendimento, isso muitas vezes é como um quebra-cabeça mesmo, né? Onde que eu encaixo cada pessoa? E muitas vezes a nossa mente fica bagunçada por conta disso. Você já percebeu, inclusive, quanto mais sua mente está bagunçada, mais sua agenda fica bagunçada também? Quanto mais você está com coisas diferentes para fazer e você não consegue focar, mais você vai ter dificuldades para preencher, para organizar bem a sua agenda. É como se na sua mente você já estivesse muito pré-ocupado. E esse é um ponto importante. Quanto mais pré-ocupado você fica, menos você tem espaço aberto na sua agenda. E isso é muito interessante, isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas não vão marcar consulta, atendimento contigo, porque você já está ocupado, você está pré-ocupado. E daí não existe espaço na sua agenda. Esse é um ponto fundamental. Perceba o quanto sua agenda emocional, sua agenda mental já está cheia. Às vezes ali não tem quase nenhum atendimento marcado, mas você já está com aquele tempo todo assim, nossa, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, eu tenho que pagar conta, nossa, eu vou fazer um evento esse fim de semana, eu vou chamar pessoas, eu vou fazer algo diferente do que eu estou acostumado. E você já fica pensando, nossa, eu ainda tenho que fazer aquilo, aquilo outro. E muitas vezes as pessoas não vão marcar contigo, ou vão até desmarcar, porque na sua mente aquele horário já está reservado para você fazer outra coisa. Nossa, eu devia ter feito atividade física e não fiz. Às vezes você vai perder paciente porque aquele horário, né, você não fez atividade física no horário que devia, então se abre outro espaço para você fazer aquilo que você está preocupado, pré-ocupado em fazer. Então perceba muito isso, esse é o ponto principal desse vídeo. Na verdade, se a gente já terminasse por aqui, já seria bom bastante, né? Então perceba, você fica pré-ocupado. Que coisas você colocou na sua mente que você precisa fazer e não está fazendo? Ou às vezes você até está fazendo, mas ainda assim você percebe, opa, ainda faltou fazer aquilo, né? Nossa, estou chamando as pessoas, mas ainda faltou comprar algumas coisas. É bem possível que você perca alguns pacientes, alguns desmarquem contigo porque você tinha algo para fazer. Então, esse é o ponto principal. Perceba se você já está pré-ocupado com outras coisas. E daí, junto com isso, vem essa questão mesmo do foco. Quanto mais foco você tiver, mais a sua agenda se organiza. Então, quanto mais bagunçada, esse é o ponto 1. Quanto mais bagunçada e pré-ocupada sua mente estiver, mais bagunçada sua agenda vai ficar também. E daí o ponto 2 é, quanto mais foco você tiver e menos se preocupar, mais a sua agenda vai se organizando. Então, qual que é o caminho? Muitas vezes você para de querer fazer coisa demais, para de querer inventar a roda demais. Fique tranquilo com os atendimentos que você tem, se organize, deixe assentar aqueles atendimentos, deixe assentar os compromissos que você já tem. E se você precisar abrir espaço para fazer um novo projeto, que é ótimo, abra espaço sim, faça novos projetos, mas busque ter essa disciplina de colocar um horário e fazer o que precisa naquele horário, sem extrapolar. Se você extrapolar aquele tempo, procrastinar, enrolar demais, aquele
aquela tarefa vai começar a derrubar outros compromissos seus. Então perceba, se algo que você não está fazendo está derrubando outros compromissos. Está até repetitivo, mas é importante que você grave bem isso, né? E daí a gente tem um desafio aqui que é o avançar sem desfocar. Nossa vida a gente não foi feita para continuar sempre no mesmo lugar, não. Estou com essas pessoas aqui, esses são os clientes que eu já tenho, tá bom assim. Não, a gente quer avançar. Então esse é o desafio. Opa, como que eu avanço sem desfocar? Como que eu consigo avançar, mas tendo essa disciplina de fazer um projeto novo, sem extrapolar o tempo, sem derrubar a outra estrutura, aqueles agendamentos que já existem. Comece a treinar isso. E é importante que esse vídeo, né, basicamente esse é o insight principal. O que você precisa fazer é começar a criar rotinas para fazer com que isso aconteça. Criar rotinas. E algo que né, esse é um próximo desafio que eu vou colocar, tem a ver com esse, que é o desafio nosso, dos autônomos, de criar rotinas, né? E terceiro ponto foque no seu propósito, não no seu medo. Muitas vezes a sua agenda vai bagunçar também quando você está com medo de não ter cliente, não ter medo de não ter dinheiro no fim do mês para pagar as contas. Então você fica preocupado com a falta de dinheiro, preocupado de não ter dinheiro para pagar as coisas. E daí o que acontece? Isso também derruba. O medo é um grande sabotador. E você tem que lembrar que você está fazendo o que faz porque você gosta, de alguma forma. Esse talvez não é ainda seu propósito, você está trabalhando como autônomo, mas não é o seu propósito, alguma coisa tem lá. Você tem que perceber o quanto o que você faz ajuda as pessoas. Nossa, se não fosse eu, as pessoas não teriam esse alimento, não teriam esse atendimento, esse bem-estar. De alguma forma, o que você entrega é útil para as pessoas. Então, foque na utilidade. O que você tem que emanar, a energia que você tem que trazer para o mundo é de que você está trazendo algo bom para elas. Não que, nossa, faça comigo porque eu preciso pagar minhas contas. Não. Isso aí não chama as pessoas. É difícil você vender algo falando assim, ai, compra para ajudar. Mesmo quando as pessoas compram, não é algo, não é uma energia próspera e abundante, né? Então, foque para você mesmo, não precisa nem ficar falando para os outros, mas o que você faz que você vê, nossa, isso que eu estou fazendo ajuda as pessoas, isso traz bem-estar, isso traz transformação. Depende, né, do que você faz, mas foque em ver realmente a contribuição que você faz. E isso vai mudar tudo. E esse desafio todo aqui da agenda, né, é porque muitas vezes nós autônomos, a gente já até trabalhou em empregos CLTs, né, e no emprego mais formal, a gente tem que, a gente tem uma certa estabilidade. No fim do mês vai chegar aquele salário, geralmente você já tem um horário para cumprir, você já tem muitas vezes as tarefas, ó, você vai fazer isso, aquilo hoje e aquilo outro hoje, né? Então você tem mais rotina, você tem algo mais estruturado. Na empresa tem alguém que faz a venda, ou é você que faz a venda, né? Mas você não faz tudo. Tem alguém que faz a venda, tem alguém que produz, tem alguém que atende reclamações, tem gente que cuida do financeiro, e muitas vezes quando a gente é autônomo, a gente está fazendo tudo isso. Então o desafio muitas vezes é o quê? Muitas vezes a gente quis ser autônomo porque a gente estava cansado daquela estrutura, daquela rotina. Só que quando a gente vira autônomo, a gente muitas vezes até começa a julgar a estrutura e a rotina, e daí a gente começa a se atrapalhar. Então o caminho que a gente precisa fazer é fazer as pazes com essa estrutura, com a rotina. A diferença é que agora é a gente que escolhe a rotina, não tem o chefe chato. Nós precisamos ser o chefe, não precisa ser um chefe chato. A gente pode ser um líder gentil com a gente. Fala assim, ó, vamos fazer isso, aquilo outro. Das 8 às 9 a gente faz isso, das 10 às 11 aquilo, e vencer.
mesmo, de falar assim, nossa, não quero mais rotina. Não, mas agora a rotina é pro nosso bem. É pra gente não ficar preocupado de no fim do mês não ter dinheiro, para não ficar preocupado de no fim do mês, né, o que vai acontecer, e também para não ficar preocupado, né, com essa cabeça que ela fica mesmo desorientada, porque ela não sabe o que fazer. Quando as atividades estão bem definidas, a mente já fica, opa, é isso que eu preciso fazer hoje. A gente começa a vencer um pouco essa ansiedade, essa mente confusa. Então a gente precisa aprender a se reconciliar com a rotina, a focar mais, a se organizar mais, para ter uma vida, uma mente mais calma e mais tranquila. E esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Então, só para relembrar, né? Ponto 1, né? Quanto mais sua mente está bagunçada, mais a sua agenda também vai ficar bagunçada. Ponto 2, quanto mais você foca e menos se preocupa, mais a sua agenda tende a ficar organizada. E também foque no propósito, na contribuição do seu trabalho e não no medo, nas preocupações de faltar dinheiro ou outros problemas assim. E a gente dá para adicionar um quarto ponto aqui, que é o quê? Faça as pazes com a rotina. Perceba que ela vai te ajudar a estabilizar a mente, que muitas vezes fica confusa de o que eu preciso fazer agora. Faça as pazes. Isso é importante. Essas são as dicas de hoje, esses são os insights de hoje. Espero que você goste delas e acompanhe mais esse canal. Se gostou, dá um like, comenta, eu vou amar ler seus comentários, saber suas percepções sobre isso. E acompanhe a gente, se inscreva no canal e acompanhe mais nossos vídeos. Até mais!